tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bebral, uma jornada de conhecimentos. Hoje, um dia muito especial para nós, pois estamos fazendo o nosso primeiro episódio nesse formato. Meu nome é Aline Jorge, sou enfermeira e gerente de produtos de terapia infusional na Bebral, e ao meu lado estou com a Ana Pires, nossa consultora científica, enfermeira, com toda a sua experiência em terapia infusional e oncologia. Bom, para o nosso café não esfriar e a gente vai ter esse bate-papo aqui científico, eu vou pedir para a nossa produção colocar os nossos slides e a gente começar a nossa discussão. Produção, por favor. Obrigada. Bom, nosso Café com Bebral, ele tem o intuito de trazer conhecimento científico, dados e fatos para a terapia infusional gravitacional nesse primeiro ciclo. A gente vai falar de administração segura de medicamentos endovenosos. E quando a gente fala de administração de medicamentos, a gente vai falar de um contexto, de um dispositivo que está presente ali em cada paciente, na sua especificidade e em diferentes cenários. Vamos falar hoje de equipes gravitacionais. O primeiro módulo do nosso ciclo é para falar, para a gente discutir, saber os dados, números, o que os guides falam sobre riscos associados à terapia endovenosa gravitacional. E aí eu começo a construir esse contexto junto com vocês, trazendo essa imagem. Essa imagem, ela já começa a trazer, a fomentar a presença do equipo gravitacional em diferentes cenários, sejam os cenários dentro de hospitais ou fora de hospitais. A gente tem o dispositivo de equipo gravitacional presente desde uma internação hospitalar, emergência, ambulâncias, clínicas de oncologia, clínicas de terapia infusional, veterinária, home care. E com isso, a gente tem que começar a olhar esses dispositivos com uma criteriosidade diferente, com mais critério, com mais ênfase. Será que o equipo gravitacional que eu estou utilizando realmente faz diferença na terapia infusional? E falando de terapia infusional, a gente começa a conceituar o que é essa terapia infusional. É a administração de medicamentos, nutrição parenteral, sangue, hemoderivados, soluções para hidratação ou reposição volêmica por meio de agulhas, catéteres vasculares periféricos ou centrais. A terapia infusional, ela está presente em 90% dos pacientes hospitalizados que vão receber algum tipo de medicação. E a enfermagem, né, esse profissional é o protagonista desse processo. A enfermagem assumiu o papel da terapia intravenosa lá na década de 1940. E nesse contexto, a gente tem já dados e fatos onde o profissional de enfermagem utiliza cerca de 75% do seu período de trabalho realizando assistência para a terapia intravenosa. Aproximadamente 50% dos eventos críticos ocorrem durante o gerenciamento de fluidos e aplicação de medicamentos. Com isso, temos um profissional dentro desse guarda-chuva, onde a terapia infusional vai permear o preparo da medicação, o preenchimento do equipo gravitacional, o cálculo do gotejamento, a instalação no paciente, a monitorização da infusão e a troca das várias infusões durante a estadia hospitalar. Com isso, para a gente maximizar a segurança e falarmos de segurança, a gente tem que reconhecer e abordar as áreas de vulnerabilidade no complexo processo do preparo e administração dos fármacos. E quando a gente fala de maximizar a segurança, a gente não tem como não falar das complicações da terapia endovenosa. E aí, conceituando também o que é uma complicação. É o resultado não esperado, não desejado, associado à terapia proposta. Geralmente associado a vários fatores, desde da natureza do próprio fármaco, a duração da terapia, as características individuais do paciente, a habilidade técnica do profissional, a localização e o tipo de dispositivos intravasculares. Com isso, a gente pode até trazer a teoria do iceberg. Quando a gente fala de riscos associados à terapia infusional, a gente tem ali um dispositivo trabalhando para a infusão de medicamentos e
nesse iceberg, esse profissional, né, ele tem que ficar atento, essa instituição, os dados, os índices, a todos esses pontos aqui. Contaminação por partículas, flebite, exposição ao plastificante DHP, contaminação microbiológica, embolia e contaminação química. Então, são vários riscos que estão associados diretamente nessa terapia infusional e que o profissional, a instituição, precisa atuar para minimizar, reduzir e, o melhor dos mundos, eliminar. Com isso, Ana, por favor. Diante dessas complicações que foram mencionadas pela Aline, algumas evidências devem ser consideradas. Aproximadamente 8% dos indivíduos internados nas unidades de terapia intensiva por mais de 2 dias adquirem pelo menos uma infecção relacionada à assistência à saúde. Muitas dessas infecções são as infecções da corrente sanguínea. Eles podem ainda também ser tratados na unidade de terapia intensiva por arritmias ou embolias causadas pela administração inadvertida de ar no sistema vascular. E essas intercorrências são muito graves. Tudo isso associado ao risco de contaminação química do ambiente de trabalho, onde nós preparamos vários antibióticos, eles são preparados em larga escala nas instituições hospitalares, e isso tem contribuído bastante pela dispersão de aerosóis para a resistência à terapia antimicrobiana. E o derramamento significativo de antibióticos ocorre em 52% das áreas de preparo. É claro que todas estas intercorrências acrescentam custos, gastos aos nossos tratamentos. Então, o custo estimado para tratamento de um único caso de infecção da corrente sanguínea associada ao catéter central é de cerca de R$45 mil. Já no Reino Unido, cerca de 56 mil euros são destinados para o tratamento de um caso grave de paciente com complicações múltiplas que requerem assistência na unidade de terapia intensiva. Que complicações seriam essas? Desde as infecções da corrente sanguínea até, como nós vimos, as arritmias cardíacas e as embolias gasosas. E nós temos também cerca de 26.600 euros sendo gastos para tratar as complicações resultantes da contaminação química do nosso ambiente, ou seja, da saúde ocupacional daqueles que preparam e administram os medicamentos. As infecções relacionadas à assistência à saúde, elas são um evento adverso muito frequente, que não só aumentam todos esses custos relacionados, mas aumentam a morbidade, a mortalidade, além de afetar de forma negativa a segurança do paciente e a qualidade dos serviços de saúde prestados. E, de acordo com o CDC, os custos médicos diretos para tratamento das vidas nos hospitais variam de 35 a 45 milhões por ano. E o impacto na Europa é de 7 bilhões de euros. Um estudo no Brasil estimou que os custos gastos diariamente com os pacientes portadores, então, das viras, é 55% superior daquele paciente que não apresenta alguma infecção adquirida durante a sua internação. E eu trouxe aqui para ilustrar para vocês, essa notícia foi capa da Exame alguns anos atrás, informando que, segundo estimativas, falhas durante a internação podem ter matado até 434 mil pessoas no Brasil no ano anterior a essa publicação, que é de 2016, e que esse prejuízo pode chegar a cerca de 15 milhões, e isso continua acontecendo. E quando nós falamos dessas complicações durante a internação, nós estamos nos referindo, a maior parte dela, aos erros na administração medicamentosa e, principalmente, às infecções da corrente sanguínea. Essas infecções, elas estão relacionadas à administração de medicamentos em catéteres venosos centrais, especialmente em pacientes na unidade de terapia intensiva, mas estudos têm mostrado que entre 5% a 25% dos catéteres periféricos estão colonizados por organismos da pele no momento da sua remoção. É claro que este dado aí é um dado que ele precisa ser melhor investigado,
porque normalmente nós retiramos esses catéteres e nós não encaminhamos esses dispositivos para a cultura. Pode ser que essa variação, por isso essa variação tão alargada, de 5% a 25%. Mas, é claro, se nós conhecemos todas essas complicações, todos esses dados e fatos sobre a administração de medicamento, nós devemos conhecer as complicações locais da administração das drogas. Essas complicações, então, elas ocorrem principalmente no local de inserção ou próxima ao acesso venoso ou como resultado de falha mecânica. Elas são mais frequentes e menos graves. E quais são elas? A formação de hematomas, de equimoses, a obstrução de fluxo e, nos casos de perda de acesso venoso, a infiltração, o extravasamento e aí a consequente necrose tecidual, a flebite, a trombose e a tromboflebite. Nós vamos abordar cada uma delas. Duas condutas já estão bastante implementadas no nosso meio e são muito empregadas para a prevenção das complicações locais. Uma delas é a boa prática, né? Ou seja, uma boa técnica de punção venosa. Isso requer o quê? A escolha do dispositivo venoso apropriado, do sítio de inserção, a higienização das mãos, a antisepsia da pele, a realização de um curativo que mantenha a estabilidade desse dispositivo. E uma vez que esse catéter, ou seja, que esse catéter foi instalado e o acesso venoso então se mantém já pérvio, pronto para utilização, é importante que a gente consiga avaliar e monitorar a infusão endovenosa, principalmente para diagnosticar possíveis problemas e que essa intervenção seja realizada precocemente. Quando nós administramos os fármacos, várias propriedades químicas podem fazer com que os problemas, as complicações locais ocorram. Isso porque algumas drogas e soluções podem causar danos ao endotélio vascular, devido ao seu pH e às suas molaridades. E, muitas vezes, drogas e soluções irritantes sem a adequada hemodiluição também podem resultar em dano tecidual. Sem falar nas drogas vesicantes, que são flebogênicas e que, quando extravasadas no tecido subcutâneo, podem causar, inclusive, a necrose tecidual. E quando nós falamos de drogas vesicantes, irritantes, nós sabemos que essa classificação é bastante empregada para a administração dos quimioterápicos e vários cuidados são implementados para a infusão desses medicamentos, mas vejam que no nosso dia a dia, vários dos medicamentos que são aplicados em ampla escala, eles podem ter uma natureza vesicante e irritante, e no caso, apenas conceituando, as drogas irritantes são aquelas que, quando infiltradas no tecido subcutâneo, elas podem causar uma severa inflamação local, mas as vesicantes, quando infiltradas no tecido subcutâneo, elas se ligam ao DNA da célula e podem levar a danos mais graves, como a necrose tecidual. A administração desses medicamentos, sem dúvida, leva à nossa primeira intercorrência, ou à nossa primeira complicação local, que é a flebite, que é uma reação inflamatória aguda da veia, causando dor, desconforto, eritema ao redor da área de punção, e nos casos onde ela evolui, a presença de um cordão palpável ao longo do trajeto venoso. Então, nós temos a flebite química, que é essa que eu acabei de mencionar, causada pela a inflamação da veia, que é causada pela administração de drogas. Nós temos a flebite mecânica, que é a inflamação resultante do trauma físico na parede do vaso sanguíneo, a infecciosa, que é causada pela introdução de bactérias na corrente sanguínea, e a tromboflebite, que é uma sequela da flebite. Então, nós temos a inflamação do vaso sanguíneo e, consequentemente, a formação de um coágulo de sangue nessa região. E os sintomas são o edema, a dor intensa, a cianose de extremidades e a diminuição do pulso arterial e, de uma forma bastante importante, da perfusão periférica. Quais são os fatores contribuintes para essa flebite? Então, para a flebite química, nós vamos ter a administração das drogas com osmolaridade muito alta ou baixa, com pH alto ou baixo, as drogas vesicantes e irritantes, a diluição inapropriada, daí a importância da consulta das nossas bulas de medicamento, seguindo não somente a recomendação dos volumes de diluente, mas do tempo adequado para a administração de cada um desses medicamentos. Nós temos também a flebite mecânica,
que pode ser causada pela punção venosa com um dispositivo de maior calibre ou por permanência deste catéter de punção por um tempo mais prolongado e a tração e deslocamento do dispositivo venoso. Por isso, também, a importância da colocação de um curativo que garanta a estabilidade da nossa plataforma de punção. E nós temos a flebite infecciosa, que normalmente decorre do não cumprimento da técnica séptica e dos padrões de asepsia, tanto durante todas as fases de preparo do medicamento, de punção do acesso venoso e da administração das drogas, e inclusive manipulação dos dispositivos no momento em que essa infusão é continuada. Ela está mais presente em pacientes que estão imunossuprimidos ou naqueles que fazem uso e permanência do catéter por um tempo prolongado, permitindo, assim, a sua consequente contaminação. Bom, pegando o gancho da Ana sobre flebite, em específico a flebite química, conforme mencionado, vai estar relacionado à própria medicação, à especificidade. E aí, a gente destaca aqui 3 pontos: a temperatura da solução infundida, a periodicidade de administração da dose, então o intervalo entre doses, e, em particular, o controle da vazão, o gotejamento. Se estamos aqui discutindo a terapia infusional gravitacional, quem controla essa vazão é um componente ali presente nos equipos gravitacionais e que a gente deveria começar a analisar com outros olhos, que é a pinça rolete. A pinça rolete, ela é capaz de, ao ser instalado o equipo, depois do cálculo do gotejamento e o profissional, a enfermeira, o técnico, ajustar esse gotejamento, essa pinça ela deveria garantir uma infusão dentro daquela janela prescrita. Ou seja, levando em consideração a imagem aqui na tela, onde a gente tem uma infusão setada 14 gotas por minuto, essas 14 gotas por minuto deveriam permanecer do início ao fim da infusão. E hoje isso não acontece no mercado brasileiro de dispositivos médicos. A gente vai ver mais à frente as diferentes pinças roletes existentes, mas eu já adianto, quando a gente fala de tecnologia, e ali, em especial, os equipos gravitacionais, existe sim uma tecnologia por trás da pinça rolete. A pinça rolete dos equipos Intrafix e SafeSet, que é uma pinça chamada U-Groove, foi desenvolvida durante 3 anos na Alemanha por essa razão, para entregar uma exatidão, um controle da vazão. Então, no seu design, você tem uma plataforma maior de ajuste e que esse gotejamento permaneça do início ao fim. Pinças imprecisas entregam, durante a infusão, uma aceleração desse gotejamento. Então, é muito comum que depois que você coloca 14 gotas por minuto, passam 30 minutos, essas 14 gotas já estão correndo em 30 gotas por minuto, por exemplo, porque essa pinça acelera a infusão. Mas daqui a pouquinho, lá na frente, eu vou falar mais um pouquinho desses designs. E a Aline mencionou, então, as situações de risco que favorecem a flebite química, mas existem situações de risco que também favorecem a flebite infecciosa, principalmente durante a manipulação dos nossos catéteres. Então, vejam que a colonização do catéter pode ocorrer por uma contaminação extraluminal da pele, quando nós não utilizamos, então, as técnicas assépticas para a introdução dos dispositivos venosos ou as soluções adequadas para a introdução, né, de cada um dos nossos acessos. Ela pode acontecer também através da contaminação intraluminal, que ocorre por manipulação do hub, isso nas trocas e na sequência de manipulação para as trocas das nossas infusões. Essa contaminação que de manipulação do hub também pode ser ocasionada por não higienização das mãos. E ela pode, além de contaminar a luz do catéter, muitas vezes os organismos que aí contaminam o hub podem migrar ao longo desse catéter e acessar o sítio de inserção. Pode haver a contaminação através da via da disseminação metogênica, e naqueles pacientes que às vezes internam aí já com uma infecção grave, são submetidos à colocação de um catéter, e esse catéter, através da circulação, acaba sendo contaminado pelo mesmo germe. E a contaminação da infusão, quando nós não respeitamos
os princípios assépticos para o preparo, não utilizamos os equipamentos com a esterilidade garantida para preparo das soluções, e aí essa solução infundida acaba favorecendo a contaminação do catéter e levando a quadros muito graves, como de bacteremia e de septicemia. Quais são os sinais e sintomas da flebite? Então, o primeiro deles é o eritema, a dor ou ardor no local de punção e ao longo do trajeto venoso, a taxa de infusão lentificada, que está relacionado com a vasoconstrição local, que normalmente está presente, né, nessa região de punção, a presença de calor e edema, a hipertermia no caso da flebite infecciosa e nos casos onde ela progride, nós vamos ter aí um enrijecimento do vaso sanguíneo, formando um cordão fibroso. É muito importante que durante o acompanhamento, o seguimento desses pacientes que são submetidos, então, à colocação de um acesso venoso e às infusões medicamentosas, que a gente possa observar a presença desse sintoma e classifique a flebite através de uma escala visual. Então, o grau 0 de flebite é quando não existe nenhum sinal inflamatório e aí nessa região de punção e a conduta preventiva deve ser mantida. O grau 1 é quando nós começamos a identificar os primeiros sinais inflamatórios com eritema, com ou sem dor, e nós vamos monitorar a área de punção. Nós não devemos ainda retirar a punção venosa. Em alguns casos, a lavagem dessa veia com solução fisiológica, às vezes 20 ml ou até um volume maior, pode resolver essa hiperemia sem que a troca de punção seja exigida. O grau 2 já seria o estágio inicial da flebite. Então, veja que a gente tem dor, eritema e edema, e a conduta é, sim, a remoção desse acesso venoso, e nós podemos considerar a aplicação de um anti-inflamatório local. Veja que nós podemos considerar, não existe uma recomendação absoluta para essa aplicação. Já na flebite grau 3, que seria o estágio intermediário, nós temos sintomas mais graves, como dor, eritema ou edema, o rubor ao longo do trajeto venoso e a formação, o início da formação desse cordão palpável. E aí nós devemos remover a punção e, mandatoriamente, iniciar o tratamento com anti-inflamatório. Já no grau 4, que seria o estágio avançado de flebite ou início de tromboflebite, os sinais e sintomas são esses todos que nós mencionamos, a inflamação da veia, mas nós vamos ver um cordão palpável maior do que 2,5 centímetros de comprimento. E pode, inclusive, haver a drenagem de secreção purulenta, que deve ser coletada, encaminhada para a cultura, e muitos pacientes vão ser submetidos à antibiótico terapia endovenosa, além da aplicação dos anti-inflamatórios locais. Diante disso, a gente vai falar de dados e fatos, né? Aqui, quando a gente fala de flebite, se a gente faz uma revisão da literatura, encontramos 14 artigos, né, nas bases Lila, Cielo e PubMed, de janeiro de 2004 até abril de 2015, onde foram analisados quanto ao nível de evidência, frequência, fatores associados, grau e tratamento das flebites. O volume de publicações sobre o assunto não é suficiente para atender as necessidades, considerando a importância desse indicador. E aqui eu já deixo uma dica para você que está aí do outro lado da tela. Se vocês gostam de produzir conteúdo, tem grupos de estudo, o estudo da flebite, seja dentro da sua instituição, ou seja, buscar na literatura, pode ser um ótimo objeto de estudo. Aproveitando esse gancho que a gente chegou aqui no meio do caminho de conteúdo, aproveito para mencionar que vocês podem utilizar o chat aqui do nosso encontro para mandar suas perguntas, dúvidas, fazer comentários, tanto quanto sobre o Intrafix SafeSet, que é o nosso equipo, quanto ao conteúdo também, para que a gente, ao final, possa responder, ok? Então, voltando aqui, a frequência, incidência e taxa mínima de flebite nesses estudos foi de 3% e a máxima de 59,1%, extremamente abrangente. E, além disso, muito além dos 5% recomendados pela Infusion Nurse Society. Então, a gente já está aí bem fora da meta que a gente tem nessa bíblia, né, de terapia infusional. Seguindo, vou falando aqui um pouco do Intrafix SafeSet dentro do contexto científico. Nós temos mais de 17 estudos sobre o Intrafix SafeSet, ou seja, foram 17 autores que estudaram o Intrafix SafeSet em diferentes cenários, contextos e indicadores. Administrar medicação intravenosa é uma das intervenções de enfermagem mais comuns.
A infusão por gravidade, que ainda é um dos métodos mais utilizados, passou por várias modificações e melhorias em termos de segurança e desempenho ao longo dos anos. Por isso que a gente entrega para vocês e conversa muito com vocês sobre o Intrafix SafeSet ser uma equipe de alta tecnologia e um novo conceito. Aquele dispositivo que está ali em 90% dos casos, ele também passa por melhorias, por inserção de tecnologias. No entanto, duas desvantagens dos sistemas de infusão comuns ainda permanecem, que é a perda de medicação, fluido, solução, durante a preparação, durante o prime do equipo e a entrada de ar quando essa infusão termina lá no paciente. Nas infusões convencionais, nos equipos convencionais, tem esse profissional, né, esse profissional de enfermagem, sempre vigilante, desde o preparo da medicação, preenchimento da equipe, para evitar esse extravasamento de medicação nas superfícies e até mesmo a exposição dessa conexão, né, que vai depois no catéter do paciente, ali no momento da manipulação, quanto também temos esse profissional vigilante monitorando a infusão, para que na hora que termine, a pinça rolete seja fechada. Se você tem uma próxima etapa, esse profissional vai manipular esse equipe, desconectando do acesso do paciente, fazendo um novo preenchimento, conectando de novo no acesso do paciente. Então, ali a gente já começa a mapear alguns riscos mencionados pela Ana, flebite, infecção, no processo que é tão comum dentro da instituição. O Intrafix SafeSet, ele foi desenvolvido sendo incorporado duas tecnologias para promover não somente a segurança infusional, mas também otimizar o trabalho de enfermagem, resgatando lá no início da nossa apresentação, 75% do tempo de uma equipe de enfermagem é dedicada à terapia infusional. E aí, quando a gente fala de tecnologias que reduzem esses riscos, a consequência disso é melhorar a experiência, a jornada do paciente, tornar essa infusão mais segura, esse tratamento mais seguro, mas a gente está falando também de redução de custos associados. As tecnologias do Intrafix e SafeSet são o AirStop, que é um filtro localizado na câmara de gotejamento que impede, ao fim da infusão, a entrada de ar na linha. E o filtro Prime Stop, localizado na tampa, né, da conexão distal ali do equipo, que vai permitir a realização do Prime em sistema fechado, sem exposição dessa conexão e sem risco de extravasamento de medicação. Ainda falando dos estudos e fazendo essa ponte com o que a Ana trouxe para a gente, existe um estudo que analisou a incidência de flebite. Então, a gente teve dois grupos de estudo. O grupo controle utilizou os equipos convencionais e o grupo 2 utilizou o Intrafix SafeSet. E aí os números começam a transcrever tudo isso que a gente está falando. O grupo controle, os equipos convencionais, apresentaram flebite em 4,8%, enquanto o grupo Intrafix SafeSet houve uma redução nisso de 1,4%, né, no número total de incidência. Então, a gente já começa a comprovar que o Intrafix SafeSet, um equipo diferenciado, é um fator de proteção contra flebite. Outra diferença significativa é em relação ao vazamento de fluidos. Esse vazamento, a Ana falou lá no início, ocorre em 52%, né, Ana, das áreas de preparo. Então, o estudo realmente mostrou isso. Quando comparado o grupo o que utilizou os equipos convencionais, esse extravasamento aconteceu em 50% dos casos, enquanto o grupo 2, que utilizou o Intrafix e SafeSet, apenas 1%. Então, comprovando essa proteção, né, esse diferencial. A linha de infusão SafeSet vai promover o quê? Um melhor cuidado e segurança aos pacientes, com redução na taxa de infecção e flebite, além de minimizar os custos associados. A gente teve no estudo também essa abordagem de custos. E o que esse estudo mostrou? A redução total de custo por paciente hospitalizado usando o novo Intrafix e SafeSet foi calculado em mais de 62 mil euros. Então, é dinheiro para caramba para a gente considerar.
E aí, por isso, a gente começa a falar desses riscos e essa associação com o equipo gravitacional. Bem, claro que todas essas condutas, a utilização desse equipo, que me parece ser muito adequado, porque ele incorpora todas essas tecnologias que estão de acordo com as diretrizes da maior parte dos nossos guidelines para manuseio de todos os dispositivos infusionais e administração segura dos medicamentos. Então, sem dúvida, ele pode beneficiar muito os nossos pacientes, inclusive o trabalho de enfermagem, na medida em que nós vamos fazer as trocas dos equipos de soro com muito menos frequência e com muito mais segurança também. Mas, eventualmente, as flebites podem comprometer os nossos pacientes, e o que eu encontrei na literatura é que as condutas para tratamento, elas não estão em estudos muito robustos. Eu acho até porque a incidência da flebite, ela é subnotificada na maior parte dos centros. Mas seria, como recomendação importante, a aplicação da bolsa de água morna por 20 minutos, 3 vezes ao dia, porque os estudos sugerem que a flebite pode ser iniciada, então, por uma vasoconstrição, e a aplicação de calor vai melhorar a perfusão nessa região. Nós podemos fazer a aplicação de diclofenac tópico cerca de 3 vezes ao dia, ele tem uma importante ação anti-inflamatória, ou a gente pode optar, então, aí pelo iridoide, também aplicado 3 vezes ao dia, até a melhora e regressão dos sintomas. O iridoide, ele tem uma ação bastante interessante, porque, além da ação anti-inflamatória, ele tem uma ação anticoagulante local, então ele evita a formação da tromboflebite. E muito semelhante àquela que é causada também pelos anti-inflamatórios tópicos. Então, eu creio que um dos 2 cremes possam ser utilizados para tratamento deste tipo de intercorrência. Ainda falando das complicações locais resultantes da administração intravenosa, nós temos a presença da equimose. A equimose é um sangramento no tecido subcutâneo com um diâmetro maior que 1 centímetro e que é originado normalmente pela ruptura dos capilares sanguíneos. Ela pode se apresentar na forma de petecas, que são essas manchas vermelhas ou marrons, aí elas estão mais dispersas, ou do que nós chamamos de sugilação, onde essas lesões são puntiformes, elas aparecem aí numa área mais definida. Mais importante do que as petecas é a formação dos hematomas. Isso porque nos hematomas nós temos uma coleção maior de sangue na área, normalmente, onde nós funcionamos o acesso venoso, e isto pode, inclusive, favorecer o aparecimento de infecções e flebites nesta região com muito mais frequência. E pode ser recorrente de traumas e até mais presente naqueles pacientes com alterações hematológicas. Ela está relacionada com a técnica de punção venosa, uso de catéter de grande calibre, um trauma durante a inserção e especialmente presente em pacientes com terapia anticoagulante que fazem uso de esteroides por tempo prolongado. Quais são as recomendações para tratamento? Primeiro é que aplicar a compressão cerca de 2 a 3 minutos após a remoção do dispositivo venoso, vamos elevar a extremidade, e nos casos onde nós sabemos que aquele paciente é portador de algum distúrbio de coagulação ou faz uso de um anticoagulante, a aplicação das bolsas de gelo parece solucionar esse tipo de intercorrência. Uma outra ocorrência é a obstrução de fluxo. Normalmente, essa obstrução de fluxo nos catéteres venosos ela é ocasionada por acotovelamento do dispositivo com a formação de coágulos. E isto pode ser evidenciado lá quando nós temos o término da infusão, que foi o que a Aline acabou de mencionar, e o retorno venoso, esse retorno sanguíneo, para o interior do equipo. Vejam aqui que esse equipo, o retorno venoso, ele ocorreu mesmo com o catéter clampeado. Então, essa é uma intercorrência bastante importante. Nesse caso, a infusão vai ser interrompida, por causa da formação dos coágulos. Nós vamos tentar fazer a desobstrução do catéter utilizando uma seringa aí de cerca de com 10 ml de solução fisiológica. Às vezes, isso não é possível. E aí nós temos que trocar a punção venosa. É claro que essa recomendação vale para a utilização
dos catéteres venosos periféricos. Nos catéteres venosos centrais, a gente vai ter que fazer uso aí de algum fibrinolítico para não perder o catéter venoso. Então, vejam que essa é uma ocorrência bastante frequente e que deve, sim, ser evitada. Pode falar, Aline? Claro, falar várias vezes desse Traffic Safe 7 aqui, que é um tema favorito para mim. Aqui eu trouxe uma ilustração sobre a tecnologia desse filtro, né? Esse X-Stop que eu mencionei anteriormente. A gente tem uma ilustração onde uma medicação ela terminou no frasco e a gente ainda tem ali uma medicação na câmara de gotejamento. Então, o que vai acontecer? Essa medicação dentro da câmara de gotejamento ela vai reduzir e essa linha vai continuar preenchida mesmo com a pinça rolete aberta. Então, esse aqui é o fator relacionado com o seu slide anterior, a redução do risco, né, de refluxo sanguíneo, porque essa pressão exercida, né, pela gravidade, pela medicação, vai ajudar nessa manutenção. E lembrando, pessoal, que isso é muito interessante, porque nós não conseguimos monitorar todas as infusões dos nossos pacientes. Nós temos muitos pacientes em terapia endovenosa. Então, isso oferece segurança e, às vezes, essa segurança é exigida pelo próprio paciente. Ele se assusta muito quando ele percebe a entrada de ar no seu sistema de administração e que, consequentemente, no seu sistema vascular, e se assusta muito também quando ele percebe esse retorno venoso. Então, a segurança para o paciente vai viver uma boa experiência com a utilização desse tipo de dispositivo. Ainda falando das complicações locais, nós temos a infiltração e o extravasamento, e a infiltração, como eu havia dito, o extravasamento de medicamentos, é a infiltração mesmo de medicamentos no tecido subcutâneo, mas são drogas não vesicantes, é uma complicação muito comum na terapia intravenosa. E o extravasamento é a infiltração de drogas vesicantes, entre elas, e aí causando a possibilidade de danos teciduais, como a necrose tecidual. Entre essas drogas, nós temos os antineoplásicos, as drogas vasoativas, aquelas com osmolaridade superior a 375 miliosmoles, as soluções com extremos de pH. Os pacientes que evoluem normalmente quando eles têm um extravasamento, normalmente o que você vai observar é uma reação inflamatória local, aparecimento de bolhas e posteriormente uma necrose dos tecidos. Quando nós temos a infiltração, as condutas são muito básicas, nós vamos interromper a infusão, vamos remover o dispositivo, podemos aplicar compressas mornas para ajudar, para auxiliar a absorção da droga, e vamos, normalmente, reiniciar a infusão em alguma outra área de punção e documentar todas as condutas que foram tomadas. No entanto, quando nós temos aí o extravasamento, vários fatores de risco devem ser investigados. A concentração do medicamento, o potencial vesicante da droga, qual foi o volume de droga que foi administrado. E, neste caso, nós vamos também interromper. Vejam que todas essas condutas, as condutas que nós estamos abordando aqui, elas se tratam muito dos cuidados com os acessos venosos periféricos. Para os acessos venosos centrais, aí nós temos que abrir um outro evento com uma nova discussão, porque as condutas podem ser um pouco diversificadas. Mas, no caso do acesso venoso periférico, nós vamos manter inicialmente, quando a droga que extravasou é uma droga vesicante, a gente mantém o dispositivo no local de função, eu vou aspirar o residual de medicamentos, e aí sim eu tento retirar o acesso para minimizar o dano local. Existem antídotos específicos e compressas que devem ser utilizadas. Normalmente, isso faz parte de um protocolo institucional baseado em evidências científicas e deve estar à disposição de toda a equipe de enfermagem para que esses cuidados possam ser iniciados precocemente. Depois, nós vamos também documentar todas as condições das intervenções que foram feitas com este paciente, e ele vai ser submetido a um segmento, porque na maior parte das vezes o dano tecidual vai acontecer, às vezes, cerca de 15 dias após a intercorrência. Quando nós falamos tanto da infiltração quanto o extravasamento, os sinais e sintomas são muito parecidos. O primeiro deles é a diminuição e interrupção total do fluxo infusional, a queixa de dor ou ardor e queimação, tanto no local quanto ao longo do trajeto venoso, o edema ou a vermelhidão na área de acesso endovenoso, a ausência de retorno venoso. Então, este é um dado bastante importante. E quando a droga
ou que houve infiltração. Ela é uma droga vesicante, então nós temos caracterizado o extravasamento. Ao longo do tempo, nós podemos observar esse tipo de danos, que são danos extremamente graves, e iatrogenias que devem, sim, ser evitadas. Agora vamos conhecer um pouco das complicações sistêmicas relacionadas à administração das drogas. Normalmente, elas ocorrem no sistema vascular, distante do sítio endovenoso. Embora raras, são muito graves e requerem reconhecimento imediato e intervenção precoce. Então, são elas: a septicemia, a bacteremia, a reação pirogênica, o edema pulmonar e todas as embolias: a embolia pulmonar, a embolia por catéter e a embolia gasosa. Vamos falar primeiramente sobre a infecção que ocorre com mais frequência, que é a resposta, né, do organismo por invasão de micro-organismos. Essa infecção pode ser, como nós vimos aí anteriormente, localizada, então nós temos a flebite, ou ela pode ser uma infecção sistêmica, causando nos pacientes os quadros de bacteremia e septicemia. Ela pode ser decorrente da contaminação de solução e de dispositivos para infusão endovenosa. E os primeiros sinais e sintomas dessa bacteremia são febre, calafrio, hipotensão, aumento da frequência circulatória, cianose, dor lombar, cefaleia, rubor e náuseas e vômitos. E qual é o tratamento preconizado? A primeira coisa é suspender a administração endovenosa. Nós vamos colher a hemocultura dos nossos pacientes, então, quando ele tem o quadro de bacteremia, vamos medicá-los aí com vários sintomáticos, vamos oferecer para ele oxigenoterapia, mas na maior parte dos casos, ele deve ser submetido também à antibiótico terapia endovenosa o mais precoce possível. Quando nós relacionamos a infecção, nós pensamos muito nos catéteres venosos centrais, porque ela é mais comum nos catéteres venosos centrais, mas existem vários fatores de riscos que também predispõem à infecção das veias periféricas. Pacientes imunossuprimidos, com extremos de idade, com doenças crônicas, como diabetes, câncer, aqueles que são submetidos a várias intervenções médicas e terapias medicamentosas, os desnutridos, aqueles que passam por uma inserção completamente incorreta de catéter dos membros inferiores em áreas de articulação, o uso de catéter. Então, aqui nós vemos tudo aquilo que foi inapropriado para a função do acesso venoso, o uso de um catéter calibroso e um tempo prolongado de permanência da punção venosa. Às vezes, até a falta de técnica asséptica e higienização das mãos e a própria inexperiência do profissional na realização desse procedimento, principalmente em caráter emergencial, também pode favorecer a contaminação das veias periféricas. E aí, falando de infecção de corrente sanguínea, o que é isso, né? Uma infecção de corrente sanguínea ela pode se dar desde a contaminação de soluções infundidas, micro-organismos, partículas. Essas infusões, uma nutrição parenteral, hemoderivados e infusões parenterais em geral. E o que vai acontecer, né? Vai aumentar o tempo de internação, morbidade, mortalidade e custo. E quando a gente fala de infecção de corrente sanguínea, a gente também tem os dispositivos envolvidos. Então, a contaminação dos dispositivos venosos e sistemas de infusão vai estar ali relacionado diretamente com o risco de infecção de corrente sanguínea. E aí a gente pode levar o paciente ao caso da iatrogenia, né? Que é quando o paciente interna na instituição para fazer um tratamento específico e acaba adquirindo ali uma infecção, e aí isso tem uma série de consequências para a jornada dele institucional. E aí um dado para vocês aqui: cada episódio de infecção prolonga a hospitalização de 7 a 14 dias, e o custo adicional do tratamento pode variar de 3 mil, aqui no caso, dólares, até 56 mil dólares, o apontado no estudo. Então, a gente tem que olhar para essa infecção, todo esse processo envolvido, para reduzir esses custos institucionais e também melhorar o tratamento, a jornada, a experiência do paciente. Quando a gente fala de prevenção da infecção da corrente sanguínea, vários fatores estão envolvidos nisso, desde a higienização das mãos, seleção do catéter e sítio de inserção, o preparo da pele, curativo com a técnica esteroestabilização. A gente tem a manutenção desse catéter, as técnicas de flush, mas aqui a gente tem o que envolvido também? Os sistemas de infusão, equipos, conectores, a manipulação, a técnica séptica e a troca periódica.
Além disso, a gente também pode estar utilizando, mas isso é uma conversa para outro fórum, os filtros de linha para reduzir esses riscos. E aí, quando a gente fala do Intrapix SafeSet, um equipe diferenciado, a gente tem a melhor defesa contra essas ameaças para o paciente. Pode seguir, Ana. Então, aí, integrando ainda as complicações sistêmicas, nós vamos falar um pouco sobre a embolia. A embolia é uma obstrução súbita de um vaso, que pode ser de uma artéria, de uma veia ou de um vaso linfático, por um corpo estranho, que é classificado como êmbolo, de origem diversificada. E a principal consequência é que este êmbolo vai obstruir a circulação ou neste local onde ele se localiza, podendo causar uma má irrigação, um aporte pequeno de oxigênio, levando à necrose dos tecidos. As embolias, elas são classificadas de acordo com a natureza dos êmbolos. Então, as principais, e aquelas que nós vamos mencionar bastante relacionadas com a administração de medicamentos, são o tromboembolismo, a embolia gasosa de catéter, mas nós temos ainda a embolia bacteriana, gordurosa, de medula óssea e parasitária. O que é a embolia pulmonar? A embolia pulmonar, ela mais frequentemente ocorre naqueles pacientes que às vezes têm aí a trombose, né, uma trombose periférica, e um desses êmbolos se desprende e ele vai alcançar, através da circulação, a artéria pulmonar. No entanto, ela pode estar associada, sim, ao uso de dispositivos de acesso venoso, normalmente de acesso venoso central, e geralmente também é resultante do desprendimento de um trombo da parede venosa, que vai ser transportado para a circulação e vai atingir os vasos pulmonares, causando anormalidades circulatórias e cardíacas e com possível progressão para hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca direita. É um quadro extremamente grave, de início súbito, que leva muitos dos nossos pacientes para a unidade de terapia intensiva. Só voltando aqui, que nesse caso, esses pacientes que são encaminhados para a unidade de terapia intensiva, às vezes são submetidos à terapia anticoagulante e muitas vezes até procedimentos cirúrgicos para remoção destes trombos que podem estar disseminados aí no pulmão, impedindo a capacidade pulmonar e a ventilação pulmonar desses pacientes. Outra coisa é a embolia causada por catéter. Como é que ela ocorre? Pela quebra de uma parte do catéter e migração desse fragmento, causando a obstrução, né, através da corrente circulatória. E ela pode ocorrer durante a inserção, caso a técnica de colocação não seja estritamente seguida. Então, a ponta da agulha pode seccionar uma parte deste catéter, fazendo com que este êmbolo flutuante alcance a circulação, causando sintomas súbitos, assim como na embolia pulmonar, de cianose, hipotensão, aumento de PA e dificuldade respiratória. E os pacientes, às vezes, têm que ser submetidos a cateterismo cardíaco para remoção desse êmbolo flutuante. E nós temos a embolia gasosa, que é a entrada de ar, né, no interior dos vasos sanguíneos, também causando a obstrução. E isso ocorre com mais frequência com o uso de dispositivos venosos, como os catéteres centrais. E pode acontecer tanto durante a inserção desses catéteres, manipulação, durante a sua remoção, a desconexão das linhas e ao término da solução, como a linha havia dito, com o esvaziamento do frasco e a entrada de ar no equípero no sistema vascular. E vejam que para muitos pacientes com uso do catéter venoso central, às vezes desidratados, a entrada de ar pode acontecer em maior volume, mas aqui tem um dado bastante interessante, que a entrada de meio a 1 ml de ar na veia pulmonar pode causar problemas cardíacos, arritmias cardíacas, e esse paciente passa a ser tratado por essa intercorrência que às vezes não tem o seu diagnóstico relacionado com a entrada de ar no sistema. Então, isto é subnotificado. E, em média, cerca de 78% dos pacientes internados recebem ar em algum momento, mas a embolia gasosa, em muitos casos, ocorreu e não foi diagnosticada. E os sintomas são sempre parecidos: a falta de ar súbita, a dor no peito, tontura, a cianose e a hipotensão. Importante que na embolia gasosa, se a administração de ar ocorrer aí de uma forma maior, como às vezes a administração até de uma injeção inteira de ar, ela pode causar nesse paciente a perda da consciência. Aí nós vamos falar sobre o edema pulmonar.
que é caracterizado pelo acúmulo de líquido no interior dos pulmões, ocorre com maior frequência durante a infusão de grande volume e uma sobrecarga circulatória em pacientes, principalmente em idosos, pacientes renais e cardiopáticos. Os sintomas sempre os mesmos, dispneia, aumento da pressão, mas nós precisamos fazer um diagnóstico diferencial com relação às embolias, porque todos esses sintomas, eles ocorrem de forma aguda, muito súbita, e eles são graves. Nos pacientes com edema pulmonar, nós vamos observar uma distensão da veia jugular, a êxtase jugular, e um escarro, que é um escarro hemopitônico. E quais são os cuidados preventivos para esse tipo de intercorrência durante a administração medicamentosa? Controlar cuidadosamente o fluxo de infusão e realizar para estes pacientes, principalmente esses mais predispostos, idosos, renais e cardiopatas, um balanço hídrico rigoroso. E aí, como prometido, falar um pouco da pinça rolete. Aqui eu trouxe para vocês 3 imagens do design da pinça rolete. Na imagem A gente tem uma pinça rolete de uma característica visual fácil de identificar. São aquelas pinças roletes pequenas, onde você tem uma faixa de controle pobre. Essa medicação, ela corre conforme a gente vai avançando a rondana e ela vai colapsando o tubo. Essa medicação, ela vai correr pelas laterais, ali naqueles círculos. E o que acontece? Acontece que durante um período de tempo bem curto, até 20 minutos, 15 minutos, essa infusão acelera. Na segunda imagem, a gente já tem um mecanismo de design diferente. Conforme a gente progride a rondana e ela vai colapsando o tubo, essa infusão vai correr por meio desse sorriso, vamos dizer assim, ali ilustrado na imagem. E aí, novamente, se a gente tem uma vazão baixa, um cotejamento baixo, essas pinças elas entregam um risco de colapsarem e interromper o fluxo. E, no caso de fluxos maiores, gotejamentos maiores, a gente tem, novamente, o problema de aceleração da infusão. E na imagem C, é um design, né, uma imagem onde a gente mostra exatamente como é a nossa pinça e o groove. Percebam que a gente tem essa infusão acontecendo de uma lateral até a outra, conforme a rondana vai ser progredida. E esse alojamento do tubo lateral é o que garante que essa infusão não vai acelerar, ou seja, essa rondana ela não vai mudar de lugar. Então, por isso, a gente consegue hoje comprovar essa precisão e essa importância da vazão em N situações mencionadas aqui. E, para completar também, é importante, né? Eu sempre digo, uma vez que a nossa taxa infusional está controlada, o paciente deve compreender como é que essa infusão vem acontecendo por ação gravitacional, para que ele se mantenha posicionado, para que ele observe o cotejamento da infusão e para que ele não mexa na pinça rolete, porque isso sim pode acontecer e alterar a infusão, e que ele compreenda os prejuízos de uma administração inadvertida de medicamento para o seu tratamento. Falando, né, de contaminação química, entrando na contaminação química, novamente a gente fala do preenchimento do equipo e a gente traz aqui medicamentos anti-infecciosos geralmente são fornecidos como liofilizados e necessitam ser reconstituídos com água injetável, solução salina ou glicose a 5%. Então, o profissional ele faz essa reconstituição. No segundo passo, essa administração de antibióticos, ela vai o quê? Ela ocorre diariamente em diversas áreas nos serviços de saúde, né? E especialmente os enfermeiros e os farmacêuticos estão envolvidos nessa manipulação. E aí a gente tem o tópico 3. Os antibióticos, eles não devem ser derramados e os seus aerossóis não devem ser inalados pelos profissionais de saúde, uma vez que poderão causar as consequências indesejáveis para a saúde. Não é à toa que a Organização Mundial de Saúde olhou nos últimos anos para a antibiótico terapia e teve uma série de ações em relação a isso. E aí o que é importante aqui? É que na hora de analisar um equipo gravitacional, esse respiro, por exemplo, que pode ser aberto, a gente tem até uma imagem no próximo slide, Ana, se não me engano, você tem que ter a certeza que esse respiro vai trazer essa segurança para você. Se você tem um quimioterápico, um antibiótico dentro do equipo, que esse respiro, esse filtro, proteja o meio de aerossóis. E nós trouxemos, então, essas informações aqui, porque nós sabemos que a administração dos medicamentos por via endovenosa
pode trazer complicações, então, locais sistêmicas, mas pode trazer também a contaminação ambiental. Então, com isso, com o prejuízo da saúde das pessoas que manuseiam e administram os medicamentos. Isso acontece em especial com o uso de antibióticos e outras substâncias tóxicas. E, no entanto, efeitos adversos para a saúde dos profissionais decorrentes dessa exposição ocupacional raramente são publicados, mas a gente sabe que existem efeitos que são leves a moderados, incluindo a hipersensibilidade, causando, então, prurido, coriza, irritação nos olhos, reações muito comuns de serem observadas alérgicas de pele, como o eczema, erupção cutânea, dermatites, e que esses efeitos ainda incluem a resistência às drogas, e se o funcionário ou a pessoa que manuseia esses medicamentos for exposto várias vezes à inalação desses aerosóis, se ele for sensível àquele medicamento, ele pode evoluir para um choque anafilático. Falando de dados e fatos novamente, prevenção à exposição aos antineoplásicos, né? A gente tem já os processos bem definidos: utilização de cabines de fluxo laminar, sala limpa com pressão positiva, uso de sistemas fechados para transferência de drogas e os equipamentos de proteção individuais. Quando a gente compara o manuseio de drogas antineoplásicas, as precauções de segurança e medidas de proteção pessoal para lidar com antibióticos em hospitais, isso está muito escasso ainda. Não existem publicações indicando quais níveis são considerados seguros para contaminação de superfície por antibióticos. A prevenção de contaminação de superfícies e o contato com a pele é de extrema importância para a prevenção de efeitos adversos à saúde. E aí a gente vai ver no próximo slide alguns dados e fatos de um estudo. Esse estudo ele ocorreu em 3 hospitais europeus e o que ele trouxe? Todas as superfícies utilizadas no preparo convencional das drogas estavam contaminadas e pelo menos 75% com medicamentos antibióticos. A limpeza diária, né, desses ambientes não foi eficaz para a redução da contaminação das superfícies. O uso de um CSDT resultou em redução substancial e significativa de contaminação ambiental e é uma forma simples e eficaz na prevenção da exposição dos profissionais de saúde às drogas perigosas. Então, pensando, né, e sabendo de todos esses riscos, nós temos a obrigação de devolver a solução. Então, o uso adequado de catéteres venosos dos conjuntos de infusão são muito importantes para prevenir complicações como infecções, embolia, reação alérgica, flebite, infusão de partículas, incompatibilidade de soluções e vazamento de medicamentos durante o processo de retirada do ar do equipo e a troca das etapas. Em relação aos conjuntos convencionais de infusão, uma série de fatores devem ser ponderados. Então, não esqueçam, né? Todas as manipulações nos conjuntos de infusão, essas desconexões, injeções, aspirações, representam uma entrada potencial de micro-organismos no sistema circulatório, com risco de flebite e risco de infecção. Existe o risco de entrada de ar no equipo e no sistema vascular. A gente está falando aí das embolias. Risco de vazamento de fluido durante a preparação de solução e preenchimento da linha da infusão, ocasionando perda de medicamento, e aí a gente não entrega a dose certa, e a contaminação química ambiental. Pensando nisso tudo, eu tenho um vídeo para vocês. E aí eu vou dar um play e eu espero que vocês gostem. Bom, pessoal, vou pedir para a produção voltar aqui para a gente. Esse foi o nosso primeiro encontro. Quero agradecer a Ana, que está aqui comigo. Nos veremos novamente nos próximos encontros. E a gente vai aproveitar para responder aqui uma pergunta que chegou para mim, tá? Bom, eles me perguntaram exatamente assim. No caso da emergência hospitalar do PS, você enxerga benefício em utilizar o Intrafix SafeSet, por exemplo? Eu creio que sim. Os pacientes normalmente que
são atendidos no pronto atendimento, eles vêm com intercorrências, às vezes com vários sintomas, recebem um número grande de medicações, principalmente nas intercorrências mais graves, e monitorar essa infusão para que para que a gente não manipule em excesso os equipos e para que não permitam que outras iatrogenias, além daqueles sintomas que ele vem apresentando, prejudiquem e agravem ainda mais o seu estado de saúde, são muito importantes. Esse paciente, às vezes, ele vai receber um medicamento após o outro e você tem um sistema de segurança, inclusive vai melhorar também essa experiência do paciente, porque às vezes ele vem ali num estado muito ansioso, muito apreensível, com aquelas infusões que ele vem recebendo, e a gente consegue, com a utilização do equipo, minimizar, então, as infecções que podem ocorrer e, além disso, a entrada de ar no sistema infusional, garantindo a continuidade do cuidado e a utilização de um sistema fechado. Perfeito. Produção, só mais uma pergunta, rapidinho, hein? Mais uma pergunta aqui da nossa audiência. Em relação à flebite mecânica, né, que foi mencionado ali do posicionamento do catéter, utilizando um equipo que não tem a entrada de ar, que eu não vou precisar desconectar e conectar, como você enxerga a redução desse tipo de flebite em relação ao processo? Com certeza, esse tipo de flebite vai diminuir bastante, porque por mais que a plataforma esteja estabilizada, quanto mais a gente manipula essas soluções e até executa as trocas, ou às vezes tem que preencher novamente o prime desse equipo, além de aumentar os riscos de infecção, que eu acho que é extremamente grave, sem dúvida alguma, a gente vai fazer com que esses pacientes acabem tendo um prejuízo com relação a essa manipulação, porque o trauma mecânico existe com frequência quando nós manipulamos esse hub, e não só o trauma mecânico com relação à flebite, mas às vezes até de perda do acesso venoso. Às vezes é um paciente que tem uma fragilidade capilar muito grande, e isso pode acontecer com mais frequência. Perfeito. Bom, vou pedir só para voltar o último slide aqui para a gente se despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse encontro, foi o nosso primeiro de muitos. Aqui na tela, vocês têm um QR Code onde vocês podem fazer a leitura com o celular de vocês e levar direto para a página do Intrapix SafeSet, onde vocês vão encontrar materiais, estudos que podem mergulhar ainda mais nessa realidade hoje possível dentro dos equipos gravitacionais. E aí eu deixo um spoiler aqui para vocês. Em breve, teremos o módulo 2 desse ciclo, onde a gente vai falar de prescrição medicamentosa. Como garantir uma infusão gravitacional segura? Bom, meu muito obrigado pelo tempo de vocês, que vocês aproveitem muito o café da tarde, enquanto eu brindo aqui com o cafezinho com a Ana. Obrigada, Ana, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.